Hoje nós vamos conversar com Pedro Dallari, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Pedro, muito obrigado por estar aqui no Planeta Azul conosco. É um prazer e vai ser ótimo bater um papo bem gostoso sobre as questões do país e do mundo, né? Como é que você está vendo esses 100 primeiros dias de novo governo? Veja, é um governo muito ruim, né? Independentemente das posições políticas com as quais eu não concordo, mas ele é ruim do ponto de vista funcional, do ponto de vista operacional, né? É muito impressionante o nível de desencontro que tem dentro do governo, do presidente da República com os ministros, dentro a rotatividade dos no Ministério da Educação. a rotatividade, o desalinhamento. Então é preocupante, porque, enfim, nós vivemos no país, eu crio meus filhos aqui, eu quero que o país vá bem, não é? Independentemente da discordância ou não com os governantes, eu quero que haja emprego, que tenha bons serviços públicos, e eu estou bastante preocupado com essa situação, né? A eleição desse governo pegou você de surpresa? A mim e a muita gente, não é? Porque havia realmente um descontentamento muito grande na sociedade, mas isso já havia ocorrido anteriormente, né? E por isso se imaginava que ao fim e ao cabo a população fosse optar entre aquelas grandes alternativas que têm se revezado no poder nos últimos 30, 40 anos, né? O PT, PSDB? PT, PSDB, o PT seria um campo social-democrata, o PSDB um campo liberal, vamos dizer assim. E isso não ocorreu, ou seja, estas duas alternativas, pelo envolvimento de seus dirigentes com casos de corrupção, pela precariedade dos serviços públicos, pela crise econômica, foram considerados pela população como incapazes, numa perspectiva de melhoria da sociedade, de avançar a agenda social brasileira. E o povo acabou fazendo uma opção, a meu critério, ruim, acho que não foi uma boa opção, mas que se explica pelo caráter que assumiu a eleição de uma rejeição ao status quo, né, ao establishment político que foi identificado com o PT e PSDB. Você acredita que a chegada ao poder de um governo de extrema-direita coloque em risco a democracia? Eu acho que não, né? Eu tenho muita convicção de que não, porque não me parece que o apoio à candidatura do presidente da República tenha decorrido das posições políticas de extrema-direita dele, não é? Ou seja, os 55 milhões de eleitores que votaram nele, com exceção de uma minoria, votaram por quê? Porque viram na candidatura dele uma rejeição à corrupção, ao desemprego, à precariedade dos serviços públicos, principalmente segurança pública, né? Esses três aspectos me parecem muito importantes. Tanto é que quando o presidente quis, por exemplo, ressuscitar a celebração, entre aspas, do golpe militar de 31 de março de 64, o que é caracteristicamente da agenda da extrema-direita, isto não teve ressonância social. Nós não vimos o povo indo à rua defendendo o golpe militar, porque o povo não votou no presidente por causa, né, do apoio ao golpe militar, e o presidente se equivocou e acabou gerando um constrangimento até para os militares, que a última coisa que querem a essa altura é ressuscitar o fantasma do golpe militar. Como é que você está vendo as relações internacionais desse novo governo? São muito desastradas e muito em dissonância com a tradição brasileira. Qual é a tradição brasileira? A tradição brasileira é de manter a independência do país, uma posição de mediação, de equidistância. O Brasil, Gamerin, é um dos 11 países dos 194, se não me engano, da ONU, que tem relação diplomática com todos os países da ONU. É muito impressionante isso. Isso é um patrimônio de capacidade de diálogo. E os primeiros 100 dias do governo foram marcados pela perspectiva do dissenso. O dissenso por conta dos ataques à China, o dissenso por conta da questão da embaixada do Brasil em Israel, a mudança para Jerusalém,
uma adesão aos Estados Unidos completamente à revelia da tradição brasileira, né, que nunca foi nem de adesão incondicional, pelo menos na democracia, nem de rejeição, foi uma relação altiva. Então, a área de relações internacionais reflete, de certa maneira, essa crise funcional ou operacional do governo. E na América do Sul, como é que o Brasil está se relacionando com os países latino-americanos? Veja, há uma mudança na América do Sul que eu acho que é positiva, e aí eu incluo até o Brasil, no sentido de indicar um amadurecimento da sociedade. A sociedade na América Latina, e eu viajo muito pela América Latina, ela não aceita mais o que ela aceitava antes, né? Veja a crise de governabilidade no Peru, por exemplo, ou a crise do governo Macri na Argentina, as mudanças que se antevêm dentro do próprio governo uruguaio, ou a mudança no Chile. Ou seja, a sociedade hoje está mais crítica, está mais mal-humorada no bom sentido da palavra. Ela demanda mais accountability, mais compliance, para usar um linguajar, né, de negócios. E, portanto, ela não está aceitando mais, né, ela se modernizou, vamos dizer assim. Não engole mais qualquer coisa. Não engole qualquer coisa, está mais conectada, né? A tecnologia da informação eu vejo como algo positivo, apesar de fake news, apesar das redes sociais às vezes gerarem um quadro de instabilidade. É positivo que as pessoas tenham mais acesso às outras, conversem mais, dialoguem mais. O problema é que os políticos ficaram velhos, né? Nós, aí me incluo, fui parlamentar e tudo, não soubemos entender as mudanças de uma sociedade que é mais crítica, que exige mais, e passamos a parecer uns dinossauros atrelados a uma agenda atrasada. O Brasil convive há muitos anos, apesar das melhorias, ainda com níveis de concentração de renda quase obscenos, né? E isso gerou um grau de estabilidade no Brasil e na América Latina. Mas eu tendo a achar que é uma crise de maturidade, é uma crise que tenderá a gerar resultados positivos, apesar dessa transição difícil. Positivos no sentido de consolidar instituições democráticas? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Elas estão sendo testadas, elas estão sendo obrigadas a se aprimorar. Ficou evidente que o fato de alguém ganhar uma eleição, como é o caso do presidente brasileiro, não significa uma carta branca para implantar uma agenda qualquer, né? Veja a dificuldade que ele está tendo para implantar a agenda que ele quer, e como o Macri teve na Argentina, como os presidentes no Peru tiveram, ou seja, a falta de alinhamento com essa perspectiva de mais democracia da sociedade, de mais participação, vai gerar o colapso de quem não se atualizar, né? Você acha que esse governo tende a abandonar os antigos parceiros latino-americanos da diplomacia brasileira e se aproximar mais dos grandes players internacionais? Veja, eu tenho dúvida, porque isto poderia ser uma alternativa, né? Nos governos mais conservadores do Brasil, muitas vezes se fez uma inflexão no sentido de uma política de mais alinhamento com os Estados Unidos, mas eu vejo isso de uma maneira tão errática, né, que me custa crer que isso reflita uma estratégia política. Dou um exemplo. Todo mundo sabe que um dos apoios fundamentais para a eleição do atual presidente, para a sua manutenção no governo, é o agrobusiness, né, o setor ruralista, né? E veja que o setor ruralista está em pânico com esses ataques que o atual governo faz à China. Porque a China hoje é o maior parceiro comercial do agronegócio brasileiro. Então é de uma irresponsabilidade. Os países árabes também, né? Depois dos países árabes, eu fico imaginando aquelas empresas frigoríficas de Santa Catarina. Santa Catarina foi provavelmente o estado que deu o maior percentual de votos ao presidente da República. E o apoio do setor dos frigoríficos, né, foi assim, massivo. E a primeira coisa que o presidente faz é criar uma situação que indispõe o setor frigorífico, né, de Santa Catarina com o seu principal cliente, que é o mundo árabe e o mundo islâmico, né? Então eu tenho dificuldade para ver uma estratégia política que possa realmente estar sendo bem pensada, e o que eu vejo
nos meus interlocutores de outros países, é muita perplexidade com o Brasil. Agora, você acha que essa coisa errática perdura ou eles vão amadurecer? Esse é um mistério, né? Hoje se especula muito que o vice-presidente da República, o general Mourão, já estaria se colocando à disposição para assumir na perspectiva de um impeachment do atual presidente. O simples fato de que se discuta isto num governo que tem 3 meses é esquisito, né, Gamberini? Valorizar o vice 90 dias depois? Isso mostra que há, e eu sinto que começa a haver um desconforto muito grande em setores do empresariado que deram um apoio muito grande ao presidente. Veja que nestes dias agora em que nós estamos, todos os bancos, os grandes bancos brasileiros, refizeram a perspectiva de crescimento do Brasil para baixo. Né? Ou seja, o próprio setor do capital, que entendia que o presidente, apesar do seu histórico, iria endossar uma agenda liberal, isso não está ocorrendo, ele não está se empenhando nisto. Aparentemente, o maior adversário da agenda liberal é o próprio presidente da República, não é? Veja a questão do reajuste do diesel, ou então o problema da própria Previdência, em que o próprio presidente tem sistematicamente atacado o projeto do ministro Paulo Guedes. Então, eu acho que há realmente um desconforto. Agora, se esse governo vai durar os 4 anos ou não vai durar, eu acho que a variável fundamental é a economia. Uma coisa preocupante que surgiu nos últimos dias foi a censura que o Supremo Tribunal Federal impôs a um órgão da imprensa porque não gostou, porque supostamente atacou ministro do Supremo. Isso não é preocupante? É ruim, né? Porque é uma coisa que, primeiro, do jeito que foi, ficou praticamente inócuo, né? Porque acabou chamando muito mais atenção e a matéria que foi censurada acabou tendo muito mais leitores do que teria. Depois o próprio Supremo Tribunal Federal se arvorar na função de conduzir um inquérito, depois ele vai fazer a denúncia, depois ele vai julgar, é como se o juiz da partida fosse ao mesmo tempo jogador. Foi ruim, eu sinto, não tenho nenhuma informação privilegiada, mas pelo que eu intuo da experiência, né, alguma coisa a idade tem que ter de bom, é que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal estão desconfortáveis com essa situação. Veja que ninguém saiu em defesa dessa medida. Então, quero crer e tenho a expectativa de que isso tenha sido um mau passo e que isso acabe, de alguma maneira, se revertendo, porque muitas vezes é isso, quer dizer, há coisas que ocorrem que são erradas, mas o curso do processo está cuidando de calibrar as instituições. Está todo mundo aprendendo, caminhando. Como é que você vê o Brasil no fim desse governo, daqui a 4 anos? Se durar 4 anos, né? Porque eu acho que pode ter um problema de colapso se ele não conseguir operacionalmente. Eu sinto que nós já vamos ter um momento muito importante nas eleições municipais do ano que vem. As eleições municipais do ano que vem são uma eleição de meio de mandato, né, para as prefeituras, vão sinalizar muito claramente, e é muito importante que as alternativas se coloquem, porque mais preocupado eu estou do que com o atual governo, de certa maneira eu não esperava uma coisa muito diferente, eu estou preocupado com a oposição, como ela está desarticulada, como ela está invertebrada, como ela não consegue ter uma agenda, né? Como ela não consegue... Parece que não existe oposição. Que não existe. Né? O governo tem mais problemas, às vezes, com a sua base do que com a oposição. E o povo, ele vota nas alternativas que se apresentam como viáveis. Então, se a oposição não construir alternativas, esse é um problema. Agora, como eu tenho uma visão de que a sociedade está mais madura, que ela está se aperfeiçoando, eu vejo que o nível de informação das pessoas hoje é maior, eu vejo que há uma juventude que cobra mais, que não aceita mais. Eu vejo os meus alunos na universidade muito mais críticos, né? Eu espero e tenho muita expectativa que este caldo de cultura acabe gerando uma renovação e uma mudança geracional que será para melhor. Você se declara otimista? Sem dúvida por conta disso, porque eu sinto que há um quadro, mesmo na crise que nós vivemos, de mais maturidade. Não vejo a população
num quadro de crise, apostando em soluções antidemocráticas. Pelo contrário, eu vejo que a população é muito crítica à situação atual, mas ela não é crítica à democracia, ela é crítica à forma como a democracia está sendo exercida na América Latina. E os problemas da democracia serão resolvidos na democracia. Eu acho que isso é algo que a população tem muito claro. E isso me faz ser otimista. Também. Muito obrigado, Pedro. Um abraço a você, aos telespectadores. Felicidades. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Nós conversamos com Pedro Dallari, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.